Pois é, receber agora as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Agora tem mais uma notícia. Seja bem-vindo. Você que também acompanha a programação da Jovem Pan pelas emissoras de rádio, tem mais um destaque relacionado ao anúncio de Donald Trump, a taxação ao Brasil, produtos brasileiros, 50% validade a partir do dia 1º de agosto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para tratar justamente dessa tarifa de 50%, que foi anunciada por Donald Trump. A reunião aconteceu em Brasília. Pelas redes sociais, o governador afirmou que a responsabilidade é de quem governa e que vai abrir diálogo com empresas paulistas sobre essas taxas. Ele também disse que conversou sobre as consequências da tarifa para a indústria e o agronegócio brasileiro, além dos impactos para as empresas norte-americanas. Inclusive, esse movimento do governador de São Paulo é o tema da nossa enquete do dia. Daqui a pouco eu vou fazer mais um chamamento para que as pessoas possam participar. Você, Beraldo, Tarcísio de Freitas tomando a frente, proatividade e já conversando com as autoridades norte-americanas, o chefe da Embaixada dos Estados Unidos, sobre essa taxação e de que maneira isso impactaria as empresas paulistas. Enfim, esse é o caminho? Os governadores tomarem a frente, negociarem, não esperarem o governo federal, Ministério das Relações Exteriores, Presidência da República, entender qual é o momento de tomar uma decisão? Esse é o único caminho, Caniato. E faz muito bem o governador de São Paulo, porque enquanto o presidente da República está gastando o nosso dinheiro para rodar o Brasil e ficar fazendo discursinho para criticar Jair Bolsonaro, o governador do estado de São Paulo, que é o mais atingido por essa tarifa, está atuando para defender os interesses das empresas, dos empregos, da arrecadação do estado de São Paulo. Então fez muito bem. E a solução para esse impasse se dará a partir deste tipo de trabalho, que começou nesse encontro, que vai se estender aí por vários outros encontros até que um caminho de entendimento seja dado. Porque se depender daqueles que estão usando um tempo precioso para ficar em cima do palanque, fazendo discurso de quinta categoria, realmente o Brasil está lascado. Pois é, teve essa frase forte de Tarcísio de Freitas dizendo que a responsabilidade é de quem governa. Dando a entender assim, né, Dávila? Não dá para ficar esperando, né? É preciso achar uma saída, achar uma solução para a situação que envolve o anúncio do governo norte-americano. O que achou desse posicionamento de Tarcísio, Dávila? O posicionamento correto e esperado de um governador que se preocupa com o povo paulista, com a indústria paulista. Aliás, a indústria hoje responsável pelo maior quinhão da exportação para os Estados Unidos. Aqui no estado de São Paulo, nós temos dois setores altamente afetados. Primeiro, os produtores de laranja. Esse aí, como a gente vem sempre falando da questão do suco de laranja, são muito afetados. E segundo, a própria Embraer, que aqui no estado de São Paulo, São José dos Campos. Então, sim, é óbvio que o governador está tomando as dores do setor privado, criando esse senso de urgência em abrir rapidamente uma negociação para resolver essa questão da indústria paulista e do agronegócio paulista, porque se esperar o governo federal, não vai acontecer absolutamente nada. Vão ficar fazendo esse circo populista, vão tentar tirar lasquinha política, e o dia 1º de agosto está chegando e vai descer essa verdadeira guilhotina, que é uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Então, está correta a atitude do governador paulista, e felizmente tem um político olhando com senso de urgência o que é preciso ser feito para salvar a indústria paulista, a indústria brasileira, o agronegócio brasileiro dessa guilhotina dos 50% da tarifa que virá no dia 1º de agosto se as negociações falharem. Pois é, o Dávila há pouco falou sobre 72 horas que teriam sido perdidas, né, após o anúncio de Donald Trump. E o internauta lembrou aqui que o partido do presidente da República já articulou uma campanha digital, viu, Dávila? Sob o título de Defenda o Brasil. E aí a pessoa questionava, bom, teve tempo, esse partido teve tempo para criar uma campanha pedindo, inclusive, a participação de muitos grupos criticando a decisão de Donald Trump, por aí vai. E aí a pessoa coloca em perspectiva a inércia de alguns setores
do governo. Você, Mota, também queria pedir sua reflexão sobre esse posicionamento de Tarcísio de Freitas, e me parece que outros governadores devem pegar o mesmo caminho. Tarcísio de Freitas tem plena condição de iniciar um diálogo com o governo americano, falando em nome da população de São Paulo, que vai ser afetada, assim como toda a população brasileira, por essas tarifas. Tarcísio é inteligente, articulado, ele vai conseguir apresentar um panorama completo, coerente do que está acontecendo aqui no Brasil. Eu aproveito e dou até uma sugestão, você até me antecipou, Canhato. Por que não criar uma comissão de governadores? Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Jorginho Melo, por exemplo. Esse grupo, um grupo como esse, teria legitimidade, capacidade intelectual e moral para explicar ao governo americano o que está acontecendo aqui e explorar alternativas. E, principalmente, explicar para os americanos a grande diferença que existe entre o Estado brasileiro, o atual governo federal e a nação brasileira. Pois é, eu vou passar, a gente vai fazer mais um giro, mas eu preciso chamar a enquete do dia, porque o tema na nossa enquete, a pergunta que a gente publicou no portal, tem tudo a ver com esse assunto. Então, se você puder, entre em jovempan.com.br e formule naturalmente a sua reflexão sobre esse tema, que é super importante, mas indica de que maneira você acha que os governadores devem se organizar para tratar dessa questão. Você acha que eles devem tomar essa iniciativa e negociar diretamente com as autoridades americanas a reversão das tarifas, a diminuição dessa taxação? Vocês entendem que o governo estadual deve esperar o governo federal tomar a decisão e tomar as medidas necessárias? Então, dois caminhos, duas opções para você manifestar a sua opinião. Você acha que os governadores devem negociar diretamente com os Estados Unidos ou esperar o governo federal? jovempan.com.br, participe da enquete do programa Os Pingos nos Is. Agora, Beraldo, queria ler aqui, inclusive, a manifestação do governador de São Paulo. Ele disse o seguinte, após essa conversa, ele disse: conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e o agronegócio brasileiro, além dos impactos para as empresas americanas. Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados para buscar soluções efetivas. E aí é preciso olhar para também as limitações. Qual é o tipo de negociação que se faz quando tem uma taxação de um país para o outro? Quais são as ferramentas que um Estado pode utilizar para tentar alterar uma determinação de um país para o outro? Qual é o poder de barganha de um Estado, hein, Beraldo? Dá para a gente fazer esse exercício? É muito grande, Canhato, porque do outro lado, nos Estados Unidos, existe o interesse daquelas empresas, das associações setoriais, daqueles segmentos que usam produtos brasileiros no seu dia a dia de negócio. Então, obviamente, há o respaldo dentro dos Estados Unidos de organizações importantes que atuam também para viabilizar, se for o caso, não a suspensão total das tarifas, mas exceções que possam contemplar alguns setores estratégicos. E aí vale muito essa iniciativa de Tarcísio de Freitas de sair na frente, porque ele consegue desenhar ali quais são os interesses do Estado de São Paulo, da indústria do Estado de São Paulo, e negociar isso diretamente com o governo americano. Qual é o risco? É o governo federal brasileiro atrapalhar. É o governo federal brasileiro impor tarifas aos produtos americanos ainda maiores, porque a gente precisa lembrar, diferente dos Estados Unidos, no Brasil você paga o imposto de importação, depois você paga ICMS, aí você tem que pagar o custo do porto, que é ineficiente, depois o transporte é ineficiente, o seguro é caro porque roubam carga. Você tem todo o custo do Brasil, essa ineficiência brasileira, essa carga tributária altíssima que impacta na venda, na comercialização de produtos estrangeiros no Brasil. Isso, para os Estados Unidos, é muito mais fácil, é muito mais razoável. O entendimento da carga tributária é bastante mais simples. Então, são condições completamente diferentes. Se o governo brasileiro quiser atrapalhar, ele pode, mas sem a interferência do governo federal, o Estado de São Paulo e outros estados, como Santa Catarina, conseguem negociar diretamente com o governo norte-americano.
Pois é. Inclusive, o presidente da República sinalizou em um discurso, a gente vai trazer essa notícia daqui a pouco, mas o presidente da República não descarta devolver na mesma moeda, né? A lei de reciprocidade. Isso está no radar. E aí, a depender do que o governo federal decidir tomar de medida, isso pode, inclusive, atrapalhar sensivelmente essa negociação que já foi iniciada, pelo menos, pelo governador de São Paulo com as autoridades norte-americanas, né, Dávila? Eu fico imaginando, bom, avança com uma negociação, acerta os parâmetros, pelo menos para alguns setores, uma reversão, diminuição de tarifas e por aí vai, e aí lá na frente, daqui a 10 dias, o governo brasileiro decide taxar também os produtos americanos em 50%. Pega toda a negociação e joga fora, né? Bom, primeiro, essa negociação do governador Tarcísio, eu imagino que ele já está montando a estratégia correta, que é o seguinte, fala assim, o governo Trump, vocês estão prejudicando os estados de direita, os estados que são os maiores aliados dos Estados Unidos, está sendo prejudicado com essa medida, você não está prejudicando o governo Lula, você está prejudicando o epicentro dos estados alinhados com os Estados Unidos, com a democracia, com a economia de mercado. Então, assim, ó, essa medida não é muito boa, não. Vamos fazer aqui um acordo de tarifa, pelo menos para esses setores que pegam aqui o produção de frango lá de Santa Catarina, da Embraer aqui, do suco de laranja, porque aqui, olha aqui, isso aqui é estado que é aliado da economia de mercado, do livre comércio, que é contra essa política do governo federal. Então, a primeira coisa, tem que explicar o contexto político e como isso está afetando muito mais os aliados do que os adversários. Então, esse é o primeiro ponto importante. Então, eu acho que isso pode ser uma boa estratégia de negociação, porque como o governo americano sempre hoje coloca a questão ideológica, partidária, como algo tão importante quanto a negociação comercial, ao misturar esses dois assuntos, capaz que caia aí um tal bom senso, como bem disse o Beraldo no começo, para balizar essas negociações, né? O segundo ponto importante é que quando a gente soma o estado de São Paulo com esses outros estados exportadores, a gente está falando de mais de 50% do PIB. A gente está falando provavelmente de 50% a 70% da exportação para os Estados Unidos. Então, assim, o resto não interessa. Se a gente conseguir juntar esse grupo aqui, a gente está falando dos maiores exportadores para os Estados Unidos. Então, assim, é preciso mesmo fazer essa aliança dos governadores, reunir as empresas, uma negociação pragmática, é a diplomacia subnacional se impondo sobre a diplomacia federal, que, como a gente sabe, é um palanque eterno de discurso e pouca ação. Agora, segundo ponto importante que você falou, e se o governo federal não fizer nada e aí essas tarifas forem... Bom, então o negócio é o seguinte, partidos de oposição, já prepara aí uma ação direta de inconstitucionalidade. No momento que o governo fizer isso, você vai ao dia seguinte no Supremo e entrega essa ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que isso é inconstitucional. Não é possível um governo que usa um mecanismo para fazer uma retaliação e prejudicar inteiro o povo brasileiro por uma questão ideológica. Então, aí é hora de usar esses mecanismos que o pessoal sabe fazer tão bem, só que da oposição, para a gente entrar lá no Supremo e começar a questionar imediatamente a atitude do governo. Então, precisa continuar negociando a diplomacia subnacional, preparar medidas de inconstitucionalidade se o governo fizer essa barbaridade de ficar apostando contra a banca, que é os Estados Unidos, e dobrando a aposta contra a banca, é perda na certa. Tá certo? Então, nós precisamos estar preparados com o nosso arsenal na oposição para reagir a essa diplomacia populista, demagógica, que pode trazer muitos danos à nação brasileira. Mas, Mota, você não vê problema em muitas frentes abertas de negociação e a possibilidade de que cada frente caminhe para um lado e aí, em algum momento, haverá um choque, como esse exemplo que eu dei, Tarcísio de Freitas negocia com alguns setores, imaginando que o governo federal vai tomar determinada posição, e daqui a 20 dias o governo Lula decide sobretaxar os produtos americanos em 50%. E aí, naturalmente, isso impactaria toda a tratativa feita pelo governador de São Paulo. Só um exemplo, tá? A gente não sabe se há outras frentes de negociação acontecendo, né, Caniato?
pelos discursos, pelas declarações, pelas entrevistas, não tem nenhuma negociação acontecendo. Tem muita bravata, cara feia, ameaça da formiguinha contra o elefante. Então, essa negociação de Tarcísio, até onde eu sei, é a primeira negociação mesmo que está acontecendo. Depois eu acho que a possibilidade da negociação ser atrapalhada, essa negociação de Tarcísio ser atrapalhada ou pelo governo ou por partidos da base aliada é 100%. Não existe nenhuma dúvida disso, né? E eu acho que essa hipótese do Dávila, eu diria que o cenário que eu vejo é justamente o contrário. Eu vejo o PSOL entrando na justiça, pedindo que essa negociação pare, porque a negociação do Tarcísio é inconstitucional, e eu vejo esse argumento sendo aceito. Não acho que isso é motivo para o Tarcísio desistir, não. Eu acho que isso que o Tarcísio está fazendo é o exercício do estadismo. É isso que o estadista faz. Ele faz a coisa certa, mesmo com seu risco pessoal, mesmo sabendo que lá na frente pode vir alguém e tentar destruir aquilo que ele está fazendo. Acima de tudo, Caniato, porque vai ser muito importante para o governo americano saber, ter evidências de que no Brasil existem políticos, estadistas brasileiros com bom senso. Existem pessoas preparadas que entendem o que está acontecendo, que têm capacidade de articulação, que sabem sentar numa mesa e dizer: vamos explorar as alternativas que a gente tem, vamos conversar aqui face a face. Eu acho que essa iniciativa do governador Tarcísio é excelente e ela não deixa de ser um ensaio, um exercício para desafios que, quem sabe, ele vai ter que enfrentar num futuro não muito distante. Pois é, mais uma vez, eu queria só lembrar você que nos acompanha, TV, rádio, internet, se você puder, entre no site da Jovem Pan, o portal jovempan.com.br, e registre a sua opinião sobre essa temática, sobre essa discussão. Você acha que os governadores devem tomar a frente, devem tomar a iniciativa e começarem a negociar diretamente com as autoridades americanas, com o governo dos Estados Unidos, a reversão, por exemplo, dessas tarifas? Ou vocês entendem que é preciso que o governador aguarde primeiro o governo federal tomar uma decisão para depois arregaçar as mangas e pensar em uma negociação? Então, dois caminhos possíveis: negociar com os Estados Unidos ou esperar o governo federal. Vote em jovempan.com.br.